Nós temos conosco aqui na nave do templo, professora Flora, seu esposo, seu filho, Igreja Renascer. Onde está a professora, família? Lá, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos no nosso meio. Temos aqui também nossos irmãos Emerson, Érica, Deus abençoe. Acertei os nomes? Glória a Jesus, amigos, nosso irmão Manuel. Temos aqui, são de Interlagos, né? Um lugar que a gente gosta de muito, né? Até aqui o Gessé, fazia tempo que eu não vinha aqui, Gessé. Com mais cabelo, né? Graças a Deus. Gessé, meu irmão. Presbítero Márcio, Assembleia de Deus já admira. Deus abençoe. Está lá meus primos Jailza, Lucas, Késias. Não. Estou tendo a visão da Késia. Glória a Deus. Bom, esses são os que eu estou identificando daqui. A minha visão não é tão aguçada assim. Mais alguns irmãos, amigos que estão conosco hoje pela primeira vez, por gentileza. Estão lá atrás, Deus abençoe. Do nosso campo, né? Estou vendo aqui pessoas do nosso campo. Deus abençoe. Eu quero dizer para vocês que é muito bom tê-los conosco esta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui no púlpito, além do presbítero, tem o evangelista Joel também, que já está conosco desde segunda-feira, né? Do Taboão, evangelista Joel, Deus abençoe, servo de Deus. Tem acervo histórico das Assembleias de Deus, é com ele, arquivo histórico. Ele me deu um jornal ontem de 1919. 1919. Não sei se eu vou devolver esse negócio, não. Edição lá de Belém do Pará, irmão. Diretor do jornal Guna Vingre, escrito por ele mesmo. Glória a Deus. E o preletor da noite, ilustre pastor Juvenal Irene, que é um amigo, um companheiro. Daqui uns dias eu já vou conversar com o secretário da igreja aqui, para fazer o cartão dele aqui já, porque pastor Juvenal, da igreja presbiteriana. Ele disse que é da igreja presbiteriana, né? Mas é Assembleia Presbiteriana. O Senhor, esse negócio de placa é só para a gente nos identificar, é só para nos identificarmos. Mas nossa origem é o céu. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos dar um bem-vindo a todos que estão conosco nessa noite. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então aperte a mão do seu irmão aí, é muito bom tê-lo conosco essa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Está na hora da palavra. Nós vamos ter aqui 1 hora para degustar a palavra. 1 hora de mensagem. E se a gente faz assim, né? O negócio da caneta ontem não foi brincadeira não, irmão. Aquele negócio da caneta de ontem, irmão. Fui dormir com a caneta. Não, eu dei a caneta. Não vou dormir com a caneta, irmão. Aquela mensagem da caneta, meu Jesus. O que é aquilo, irmão? E eu sempre pensando que a caneta estava na minha mão. Caneta na nossa mão não funciona, tem que estar na mão de Deus. É Ele que escreve a nossa história, não nós, que ousadamente às vezes queremos escrevê-la. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui uma pessoa extremamente maravilhosa para orar, a minha esposa. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Querido Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos e te louvamos por esta oportunidade. Agora, Senhor, pedimos que venha nos abençoar ao recebermos a Tua palavra. Senhor, abençoa os nossos corações, nos dê a Tua vitória. Usa, Senhor, o Teu Filho nesta noite, assim como o Senhor tem usado todos os preletores nesses dias, Pai. Nós queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. O nosso coração tem sede de Ti, Senhor. Nós o entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos desde já. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, com a igreja, pastor Juvenal. Se precisar trocar.
Gente do céu, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre, tão feliz que as palavras não conseguiriam sublimar o meu gozo em estar aqui com vocês mais uma vez, porque essa casa que Deus, pela sua misericórdia, deu a graça de estar sob a tutela do vosso pastor Elias Cross. É um lugar onde eu me sinto muito bem, graças a Deus. Aleluia! E nós vamos ler o texto bíblico para introduzir a palavra, que é o texto estabelecido para tema desse evento, que é João 15. Glória a Deus. João 15. Eu vou ler apenas o verso 8, que diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmão, sabe que uma das coisas que me encantam muito em Deus é que sempre que alguém tem de Deus uma palavra, uma orientação, uma diretriz, ou sempre que Deus fala no sentido de inquirir de quem quer que seja, qualquer instrução, qualquer posicionamento, Deus se dá por modelo. Com Deus não tem aquela história de faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Com Deus não tem isso. Eu vejo que quando Jesus dizia, na verdade, vos digo, eu vejo, não é uma exegese, não é um raciocínio teológico, mas eu vejo, quando Jesus fala, na verdade, significa que quando Jesus está falando alguma coisa, aquela tal coisa já foi experimentada e aprovada por ele. Jesus não fala apenas teoria. E Deus, da mesma forma, Deus nunca pediria para nós fazermos alguma coisa que Ele antes não tivesse feito e selado como uma coisa viável, possível. E o que Deus nos ensina, antes de tudo, Ele nos ensina pelo exemplo. E quando a gente olha lá para Gênesis, no capítulo 1, no verso 27 e 28, que diz que Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Deus dá uma instrução que Ele havia experimentado, Ele havia criado, Ele havia inventado.
E ali no Gênesis tem uma coisa muito importante para a raça humana. É o fato de, permita-me fazer uma analogia, de um disquete virgem. A raça humana, sabe o disquete de computador? Que já nem usa mais, né? Mas é uma figura boa. Um disquetezinho. Imaginemos que ali no começo o homem era esse disquete virgem. E Deus, como quem programa um software, Deus estava ali programando o homem. E quando Deus fala com a sua criatura recém-criada, o Criador, na verdade, está complementando a criação do interior daquele indivíduo criado, ou seja, ele está dando o start, o piparote, o twin, o ensejo, o empurrão, o começo, a partida. Então Deus fala assim, portanto, deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Isso não era um discurso para ser arquivado nos arquivos da memória. Mais do que isso, Deus estava imprimindo indelevelmente um comportamento que seria passado de geração a geração, sem o discurso para a memória. Era uma escritura no osso da raça. Então, a partir daquele dito, Adão não precisaria dizer para os seus filhos aquela instrução. Poderia até dizê-la, mas ao dizê-la, quem a ouvia ia identificá-la com uma escritura que ele herdara no seu osso, no seu tutano, por conta do pai que havia sido, digamos, programado com um dito de Deus que penetrou nas entranhas e marcou um comportamento. Tem uma linha que diz que casamento é cultura. Os homens sentem necessidade de casar por causa da cultura. É uma coisa que entra na cabeça. Mas não está na cabeça, está no osso. E quem escreve na cabeça são os professores. Quem escreve na memória são os livros. Quem escreve na cultura é o comportamento comum de uma civilização. Mas Deus não escreve na memória, porque na memória a gente esquece. E às vezes entra uma cultura por aqui e empurra a cultura que está aqui e vai para lá e outra se estabelece no lugar. É a aculturação. Quando a escritura está aqui, ela pode ser mudada, dependendo do contexto, dependendo da formação, dependendo do status social do indivíduo, a cultura é mudada, aquilo que está escrito aqui é mudado. Mas aquilo que está escrito no osso, não dá para mudar, é uma escritura de Deus, nas entranhas do indivíduo. E quando Deus diz ao homem que ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e disse, esse dito
não era para ser memorizado. Esse dito não era para ser decorado. Esse dito era para ser sedimentado e cristalizado e entranhado de maneira indivisível da raça, como identidade peculiar que define a própria raça. Então disse Deus: sede fecundos. Não era para decorar, não era para aprender, não era para o cérebro. Deus estava escrevendo uma escritura no tutano da raça, que seria passado como um legado hereditário desde a ancestralidade a todas as gerações. Sede fecundos. Não é uma escolha. Eu não vou aprender a ser fecundo. Eu sou fecundo. Porque Deus disse sede. E ao dizer sede, Ele rubricou num lugar que não pode ser apagado. Sede. Fecundos. E Deus era o modelo. Por quê? Quem é a raça humana? A raça humana não é um canteiro. A raça humana não é uma horta cheia de nabos e repolhos. A raça humana não é como os animais. A raça humana não é como os anjos. A raça humana não é como os seres espirituais criados para povoarem o céu. A raça humana é a raça humana. A raça humana não foi despejada por ETs na terra. A raça humana não é filha das estrelas. A raça humana não é advinda do macaco. A raça humana é a raça humana. E como raça humana, é a imagem e a semelhança do Criador. O Criador que acabou de criar. O Criador que acabou da sua ação genial, cheia de coisas lindas, magníficas, maravilhosas, que lhe deu pleno gozo. E ele falava: é muito bom o negócio que eu fiz. E fazia mais e falava: é muito bom isso que eu fiz. E fazia mais e falava: eu gostei disso que eu fiz, o negócio é bom. E depois ele, tendo a si como exemplo, fala para aquele que é a sua imagem e semelhança e escreve nele: sede fecundos. Multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Você consegue, querido, você consegue sentir essa escritura na tua medula? Porque eu consigo. Eu sei que você consegue. Sabe, queridos, eu fico muito intrigado, meditando, olhando para certas coisas que às vezes me arrebatam. Esses dias eu estava olhando para uma lagartixa. Eu sempre falo de lagartixa assim, né? Porque eu acho ela tão bonitinha, zoiudinha, pendurada no teto assim, balançando a cabecinha assim, de ponta cabeça, grudada, não cai, esperando o pernilongo passar. Eu fico olhando assim, fiquei olhando para uma assim, eu estava lá no Santíssimo, e uma apareceu a cabecinha assim, balançou, depois saiu, aí eu vi ela inteira, branquinha, quase transparente, né? Não toma sol. E eu fiquei olhando para aquela lagartixa assim, mas que gozo, mas que alegria, quando eu olhei para a lagartixa. Eu fiquei pensando assim:
Os estudiosos dizem que a lagartixa está aqui nesse planeta fazem cerca de 200 milhões de anos. Acho que é isso mesmo, eu não sou bom de número, mas acho que é por aí. Ou é 200 mil anos? Sei lá, uma coisa assim. Só sei que a lagartixa está ali, mesmo se fosse 20 mil anos. Aí eu fiquei pensando, olhando para a lagartixa, assim, falei assim, mas que coisa, né? Foi passando um pernilonguinho assim, e ela fez assim, pegou ele. E eu olhei para ela e falei assim, mas, dona lagartixa, a senhora existe há tantos mil anos, e a senhora nunca inventou nenhum estilinguinho para a senhora caçar pernilongo? A senhora nunca inventou uma cadeirinha para a senhora sentar, para comer o seu espetinho de pernilongo na brasa? Nunca inventou algum tipo de coisa que faz um barulhinho para criar um sonzinho ambiente para você se reunir com os amigos à tarde de domingo? A senhora caça lagartixa do mesmo jeito que a sua ancestral mais antiga caçava há 200 mil anos. Você caça do mesmo jeito, não inventou nada, não cresceu nada. É que ela não é a imagem e semelhança do Criador. A ela não foi dito, sede fecundo, enchei a terra, sujeitai a terra. Ela não sujeita nada, ela não domina nada, ela faz do mesmo jeito que a sua tetravó fazia. Mas você, raça humana, você já andou pelas cavernas, e você já escreveu com uma pedra, e você já escreveu numa tabuinha de barro, e você já escreveu no papiro, e você já escreveu no pergaminho, e você foi evoluindo, e você chegou a Hamilton e escrevia da máquina de datilografia, escreveu com grafite, com uma caneta de pena, você já escreveu com a caneta tinteiro, com a esferográfica, e agora hoje você escreve no computador, e sei lá o que é que você vai fazer para escrever amanhã. Sede fecundos, escritura indelével. O homem só não cria se não quiser, porque a escritura está nele. O homem só não é produtivo se for acometido pela preguiça, pelo desleixo, pela ingratidão, pela ociosidade, porque ele tem o tino, a gana, o pulso, a frequência intermitente do seu Criador criativo, que imprimiu na criatura a criaturidade para que seja criativo também. E essa foi uma das bênçãos de Deus ao homem para manifestar os seus atributos. Irmãos queridos, eu acho que eu já até falei isso, mas eu vou repetir aqui. Falei aqui em uma outra ocasião, em um outro contexto. É que, às vezes, a gente diz que nós fomos feitos para adorar, não é? Mas não é verdade. Nós não fomos feitos para adorar. Eu posso falar isso, porque o poeta pode tudo, né? O poeta inventa e fala, querida, os seus cabelos são um cacho de ouro. É cacho de ouro nada. Mas o poeta fala, né? Então, como poesia, eu posso falar para Deus, Deus, eu nasci para te adorar. Então, poeticamente, funciona, é bom a gente falar essas coisas para Deus. Mas
não é doutrina bíblica e não é verdade bíblica. Não existe nenhuma base de capa a capa para a gente afirmar que o homem foi criado para adorar a Deus. A gente pode falar, e é bom que você faça essa declaração. Já pensou Deus ouvindo você falar assim: Pai, eu nasci para te adorar? Deus gosta disso. Mas quando a gente vai falar teologicamente, aí é outra coisa. Quando Deus quis adoradores, Ele não criou o homem. Deus criou uma raça só para adorar. E essa raça está lá no céu. Existe uma legião de anjos só para adorar. A cabeça dele é de adorador, o coração dele, a escritura no osso dele é de adorador. Todo ele está pronto para adorar a Deus. E quando ele... Aí a gente já vai entrar numa outra história, mas deixa eu falar, concluir o raciocínio, depois eu volto de novo lá para o tema. Quando quando a criatura que foi criada para adorar, diz: eu não quero adorar, sabe o que ele tem que fazer? Antes de enfrentar aquele que devia ser adorado e dizer: eu não vou te adorar, antes ele tem que enfrentar o seu osso, ele tem que enfrentar o seu coração de adorador, a sua mente de adorador, a sua estrutura de adorador. Ele tem que enfrentar, atropelar, negar e jogar tudo fora e passar por cima e dizer: eu não adoro. Fui feito para adorar, mas eu não adoro. Ele nega-se a si mesmo. Mas o homem, para que Deus fez o homem, então, se o homem não foi feito para adorar? Já que nós estamos nesse texto aqui de Gênesis 1, 27 e 28, se o homem não foi feito para adorar, então para quê? Ora, o sinal é óbvio. Eu fui feito não como lagartixa. Eu não fui feito repolho. Eu não fui feito anjo. Eu não fui feito querubim. Eu fui feito homem. E esse homem tem um desenho, e o seu desenho é o desenho do Criador, e a sua estrutura construtiva é a estrutura construtiva do seu Criador. Por isso disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sou parecido com Deus, eu sou a semelhança de Deus. Eu digo eu, raça, eu, ser humano, sou parecido com Deus. Logo, é óbvia a conclusão: eu fui feito para manifestar os atributos de Deus na terra. Se Deus é criador, olhe para a raça humana. Quem é que cria mais? Eu duvido que lá no céu, eu não sei, não tem informação bíblica, mas eu duvido que lá no céu algum anjo é tão criativo quanto o homem na terra. Lá Deus que cria tudo. Eu não acho que anjo inventa coisa para melhorar o seu contexto, a sua vida, para melhorar a sua vida. Eu não creio nisso. Lagartixa não inventa nada, jacaré não inventa nada, peixe não inventa nada. É só o homem e Deus. Por quê? O homem é a imagem e semelhança de Deus, e por conseguinte, ele recebeu como incumbência, pelo ato de Deus o haver criado semelhante a si, repetir os atributos de Deus na terra. E Deus é criativo, seja criativo o homem. E Deus é amor. Deus é amor. Então o homem repete esse atributo. O cachorro não ama outro cachorro. Lagartixa não ama o lagartixo. A minhoca não ama o minhoco. Eles não conseguem essa sinergia, essa troca do pulso do amor. Eles não sabem isso. Mas o homem não. É imagem e semelhança de um Deus criador que é elementarmente amor. Por isso o homem está pronto para repetir na sua vida o atributo de Deus, que é amor.
E Deus perdoa. Deus perdoa. E o perdão de Deus é perdão mesmo. É perdão, tão perdão que ele usou também a linguagem